E aí, muito boa noite para você. Gente, medo do sucesso, isso existe? Por incrível que pareça, sim, e é mais comum que a gente imagina. No programa de hoje vamos falar do complexo de Jonas, o medo de se destacar no ambiente de trabalho e até mesmo na vida pessoal e amorosa, isso entre outras coisas, viu? Agora, sabe aquela pessoa que acha que não merece e se boicota tudo, gente, inconscientemente? O ano novo tá chegando, né? Eu acho que esse assunto é providencial, porque a gente faz tanto projeto, quer começar um ano diferente, né? Pois é, assunto instigante no programa de hoje, né? Então, se você tem algo a dizer, abre o coração pra gente. Quer perguntar, quer comentar. Tem muita gente aqui no Facebook falando, nossa, eu descobri, tenho isso. E nunca tinha ouvido falar. Realmente, as pessoas falam muito pouco. Aliás, os 3 profissionais que estão aqui no estúdio disseram isso, né? Como é que você arranjou esse assunto? Então, gente, acho que isso interessa a todos nós. Porque se você não tem isso, às vezes você tem um amigo, alguém da família, né? Vamos dar uma força, né? Acho que todo mundo merece, né, ficar livre dessas amarras, dessas coisas que vão segurando e que não deixam a gente florescer nessa vida que a gente merece, é isso, né? Os nossos contatos estão aí, 32699000. Tem a internet, brgerais@redminasfontemg.gov.br. Tem o meu blog, robertazanfetti.com.br, twitter.com/brgerais, facebook.com/Brasil das Gerais. Vai lá, faz uma visitinha pra gente e aproveita, sabe aquele joinha assim, você curte a nossa página pra gente ficar amigo, tá? Vou começar com a Renata, que é psicóloga. O que é o complexo de Jonas? Pra quem não sabe, a gente sabe, né, gente? Quem não lembra da questão bíblica, né, do Jonas lá dentro de um peixe gigante, tem gente que fala até que era uma baleia, né? Mas aí conta. Pois é, Jonas foi chamado por Deus para falar, né, em nome dele, como um profeta, e ele se boicotou logo de cara, né? Ele pegou o barquinho dele, foi para um outro rumo, para uma outra direção, esse barquinho naufragou e ele foi engolido por um peixe bem grande, saindo de lá 3 dias depois. A partir desse relato bíblico, Roberta, Abraham Maslow, um psicólogo americano, criou, né, ele já falava da pirâmide, da hierarquização de necessidades, em que no topo estão as realizações, a sua capacidade de crescer na vida, de se desenvolver, sua capacidade de realização. Primeiro vem as mais básicas, né, as fisiológicas, comer, dormir, né, sono, sede, fome. Depois, no segundo patamar, vem a necessidade de segurança. Sua segurança física, pessoal, da sua família, da sua propriedade. Depois vem o amor e as leis de pertencimento, as relações afetivas, familiares, né? As pessoas precisam dessa palavrinha universal que é o amor. E depois viria a estima, né, com a autoconfiança, o autorrespeito, né, que é uma palavrinha que eu tenho ouvido muito, tanto que as pessoas estão com a autoestima lá embaixo, precisando desenvolvê-la. E no topo, no vértice dessa pirâmide, a autorrealização. Progredir na vida, ser feliz, abraçar seus sonhos, se realizar. E é aí que Maslow viu que algumas pessoas é como se tirassem essa quina, esse vértice dessa pirâmide e não se desenvolvessem, se escondessem como Jonas fez, né, criando aí até um complexo mesmo, assim, um esconderijo. Não, tem que ir, não, então eu vou pro caminho errado. Né? É um medo que as pessoas mostram. Medo de dar certo, porque você está falando aí do Maslow, mas, por exemplo, Freud falava que, quer dizer, há várias vertentes, né? Freud falava que era o seguinte, a pessoa nunca acha que ela nunca pode ser mais do que o pai, por exemplo. Sim, vem a culpa. Vem a culpa. Então, por exemplo, se eu tenho um trabalho, aí eu vou sendo promovida, vou ganhando mais, não posso, meu pai não chegou até isso. De fato, isso existe, né? Existe. É quase como assim, é por amor a esse pai, né? Eu vou render a minha homenagem a ele. Então, se ele não evoluiu muito na vida, se ele fracassou, se ele não teve sucesso, então eu dou as mãos para ele e falo, tá bom, pai, eu vou ficar igualzinho a você. Eu não vou progredir, eu não Isso tudo inconscientemente, né? E outra vertente que é do John ABC, essa eu nem conhecia, você que citou, anotei aqui. Do John Paul. Há um sistema de crenças, né? Esse sistema de crenças, a gente pode pensar na teoria do ABC,
Então, é um acontecimento ou um fato. Então, vamos pensar no acontecimento, o meu sucesso. Né? Você pensa assim, eu vou ter sucesso. Esse A de acontecimento, que seria o sucesso, ele aciona um Bzinho de belief. Né, qual que é a crença que você tem em relação ao seu sucesso? Algumas pessoas podem ter... O que você acredita? O que você acredita? Algumas pessoas podem ter uma crença equivocada. Não, mas sucesso dá muito trabalho, sucesso vai atrair invejosos na minha vida, então não vou mexer com isso. Sucesso quer dizer também ganhar dinheiro e dinheiro é sujo. Dinheiro é sujo. Tem isso, eu sei que da minha época as mulheres da minha geração sofreram muito com isso. Sim. Muitas ainda sofrem, né? Crenças equivocadas, né? Que podem vir lá de trás, do sistema cultural. Então, o que esse B de belief, de crença, vai acionar? Um C de consequência, em termos de sentir e de agir. Eu vou me sentir muito mal com essa ideia de sucesso. E como é que eu vou agir? Me paralisando. Eu não vou buscar o meu sucesso. Então, você empaca, né? Empaca. E como é que muda? Né? O acontecimento a gente vai mudar? Não, porque o sucesso ele tá aí te chamando também. Né? Se você cresceu, se você trabalha, se você quer se realizar. Porque a maioria das pessoas, elas querem. Mas quando elas vão caminhar, vem esse sistema de crenças que fala, não, você não pode fazer isso, olha o que vai acontecer. Aí que acontece o quer dizer, as pessoas se boicotam e existe uma coisa muito que todo mundo fala muito assim, autossabotagem, né? Autossabotagem. Isso eu vejo no consultório quase todos os dias. Depois eu quero prática, mas vamos só para a letra C. Sim. Aí, letra C, qual que é a consequência? Bom, se o meu sistema de crenças é esse, sucesso é uma coisa ruim, então, eu vou me sentir mal com o sucesso e eu não vou caminhar rumo ao meu sucesso, eu vou ficar paralisado. Se a gente trabalha lá no Bzinho, no belief do sistema de crenças, não, vamos repensar, vamos abrir uma outra janela aqui no seu olhar, na sua vida. O sucesso pode ser bom, você já pensou nisso? Que o sucesso pode te trazer brilho nos olhos, realização, motivação diante da vida. Aquela história assim, se eu morrer hoje eu morro feliz. Pode acontecer isso. Então, se eu mudo esse sistema de crenças, a consequência vai ser, olha, eu vou me sentir bem com isso. Se o sucesso é bom, eu vou me sentir bem e eu vou em busca dele. E a questão da culpa, por exemplo, tô acima do que o meu pai foi, alguma coisa assim. Aí a gente pode pensar que a culpa está muito relacionada a uma prepotência. A pessoa às vezes brinca de ser Deus, né? Porque as pessoas não são perfeitas, né? Não existe uma perfeição, as pessoas são falíveis. Então, assim, culpa é um negócio pesado demais para eu carregar. Agora, uma outra versão da culpa que eu acho muito interessante, Roberta, é a gente pensar que há um pré-requisito para a culpa, que é o amor. Se você sentiu culpa, é porque você ama muito seu pai. Mas aí deixa eu ver como que eu vou lidar com isso. Eu preciso sentir essa culpa? Né? A minha história é a minha história e a história do meu pai é a história do meu pai. Aí eu vou mudar o sistema de crenças e pensar o seguinte, eu vou fazer o meu melhor, eu vou buscar o meu sucesso e eu vou dedicar o meu sucesso ao meu pai. E aí isso muda tudo, vira uma homenagem, ao invés de uma culpa, de uma punição. Com certeza. Agora, Clara, você que está no meio empresarial, né? Você fala isso, que hoje as empresas estão sentindo isso, estão vendo que existe, de fato, esse complexo de Jonas, né? Por conta da falta de líderes. Na verdade, as pessoas que entram para exercer a função de liderança são pessoas que, em algum momento da vida, se destacaram muito bem tecnicamente. E são colocadas em uma função de gestão, de liderança, sem preparo nenhum para isso. Então, o que acontece com essas pessoas? Quando elas assumem a função de liderança, elas têm um medo muito grande de que alguém venha pegar alguém com mais capacidade, com mais competência, com mais preparo, venha pegar essa posição delas. Então, muitas delas boicotam ou os funcionários ou se boicotam, que aí entra no complexo de Jonas. Elas têm um medo muito grande de fazer um sucesso e não dá conta de assumir esse sucesso diante do meio corporativo. Então, elas às vezes se boicotam. E isso é muito comum. E como é que é esse boicote? É não ter a coragem da própria opinião? Querer, assim, ficar só no anonimato, então não vou dar uma ideia. Porque tem gente que tem ideia fantástica, que tem ideias fantásticas, mas que não tem coragem. Acontece muito isso numa reunião, por exemplo, onde a pessoa tem uma opinião extremamente interessante, mas na hora ela não fala. E aí passou ela não fala porque com medo de ser avaliada, de ser julgada, de ser criticada. É falta de autoconfiança, não é? A autoestima aí é baixa.
né? Então, autoconfiança também. Também. Então, o que acontece na pessoa nesse momento? Ela tem um medo do julgamento e desse julgamento ir repercutir contra a postura dela, o cargo que ela exerce, a função, e ela ser menos querida naquele ambiente. Então, ela se boicota com medo de que realmente as pessoas possam julgá-la de uma forma que ela não vai dar conta de enfrentar, de bancar, de assumir. Então, ela se boicota. Tem reuniões onde pessoas com, às vezes, um cargo até inferior ao dela se destacam porque ela não se colocou devidamente. Você tem exemplo? Porque você também é coach, né? Você é professora da Fundação Dom Cabral, mas é coach também. Tem pessoas, pacientes que chegam com esse complexo? Tem. Muitas pessoas... O que é na prática? Como é que é a sua experiência nisso? Na verdade, o que acontece? As pessoas... hoje nós estamos vivendo um mercado extremamente competitivo, onde as pessoas entram nas empresas, principalmente a geração Y, que é uma geração de um afã muito grande de fazer sucesso muito rápido. Essa geração está entrando nas empresas e com 6 meses elas querem ser gerente, elas querem ser CEO, elas querem ser executivos de destaque, elas estão querendo chegar e ocupar o espaço delas. Essas pessoas que estão lá dentro e que por algum motivo não se encaixam nesse perfil dessa geração mais atuante, mais ousada, essas pessoas estão se recolhendo. Então, o que vem para a gente que é coaching? Vem para a gente essa pessoa que normalmente tem um medo de apresentar o potencial dela diante de outras pessoas que, por exemplo, têm uma formação mais forte, porque essa geração Y vem com um curso superior, uma pós-graduação, um mestrado, mais de uma língua. Então, isso traz um potencial para a empresa muito forte. E essas pessoas que lá estão e que se sentem ameaçadas são pessoas que fizeram um curso superior, mas não fizeram uma formação além disso, não têm uma segunda língua, uma terceira língua e têm uma dificuldade muito grande de estudar ou um tempo para isso, que acabaram de formar na universidade e entraram logo para o mercado de trabalho. Então, essas pessoas se sentem ameaçadas por essa turma jovem que está chegando aí com esse gás todo, dizendo, cheguei. Pois é, mas essas pessoas assumir. Que estavam lá, que você está dizendo, né, que se sentem ameaçadas, elas têm potencial também. Elas têm potencial, mas são exatamente as pessoas onde o complexo de Jonas a gente percebe mais. A gente não vê isso nessa geração Y. A gente vê nessa turma que tem mais tempo de empresa, que não teve tempo de formar. Você citou Freud? Freud tinha. Freud recebeu um título de mestre e no outro dia ele caiu de cama. Foi verdade. É verdade. Né? Porque ele não conseguia, aquilo ali era muito sucesso, era muito fantástico para ele. E quantas pessoas que têm isso, você falou pessoas da sua idade, da minha idade, que se recolheram, porque como que você ia destacar diante das pessoas, da sua família? Tem muitos profissionais hoje que na família dele ele é o único que tem curso superior. Então, como é que fica isso diante das outras pessoas, dos irmãos, dos primos, dos próprios pais? Né? Como é que fica isso? Elas se recolhem. Então, é nessas pessoas que a gente consegue identificar com mais clareza o complexo de Jonas. Depois vamos falar como é que você vê essa possibilidade das pessoas não se recolherem, não. Vamos abrir, desabrochar, né? Claro. Ano novo está aí, né? E como você, liberar. Anderson? Pois é, eu achei muito interessante essa observação da Clara, porque, de fato, hoje nós talvez vivemos uma situação em que o sucesso é que é o desejado, né? O indivíduo tem que ser midiático, o indivíduo tem que se destacar. Talvez nós vivenciemos aí um imperativo do ter que ter sucesso. Então é um sofrimento talvez grande demais para esse indivíduo que padece desse complexo, inclusive de se sustentar dentro da organização. E aí a gente até perguntaria, né, se é mais comum do que a gente pensa, quais são os tipos de montagens dentro das organizações que estão propiciando a presença desse sujeito. Será que é aquele, então, que fica nos bastidores, suportando o sucesso do chefe, passando as ideias para um chefe e ele, então, vai se destacar? O chefe é que se destaca, a ideia do outro, né? Se destaca às custas da ideia. Estaríamos vivenciando hoje situações que a gente poderia até denominar de uma montagem perversa, mas né, dentro das organizações. Gente, mas demais. Existe demais. A pessoa que tem o complexo de Jonas,
ela simplesmente cede a ideia dela para o outro e o outro se apropria dessa ideia e acha que a ideia dele vende como sendo a ideia dele. Então, o que o Jonas precisa, né? Eu chamo ele já de Jonas, né? O que eu falo com ele, João? Cuide de você, trate, isso é tratável, né? É possível a pessoa tratar e ela mudar é possível, né? Primeira coisa tem que querer, né? Querer. Pois é. Mas às vezes a pessoa, como você falou, é tão inconsciente que ela não tem noção do tanto que aquilo está dificultando, impedindo ela de avançar profissionalmente, de avançar no meio social. Então, é uma pessoa que tem um domínio fantástico das coisas, mas que vem aquilo que você falou, Anderson. Pode estar sendo manipulado aí nessa situação. E essa questão do querer é interessante, porque uma das dificuldades daquele que sofre desse tipo de complexo é lidar com o próprio desejo, né? Então, ele tem já estruturalmente uma dificuldade de lidar com esse desejo. Como assim? Coloca na prática. De assumir, na verdade, o que ele quer. Não é? Por exemplo, extrapolando um pouco o ambiente organizacional, mas indo para outros tipos de relações profissionais. Não, porque isso, gente... vai. Por exemplo, um artista, um jogador de futebol, tem um talento gigantesco, ama jogar futebol. O desejo dele é querer jogar futebol o tempo inteiro. No entanto, quando ele ascende, quando ele obtém sucesso, ele se desestrutura, ele não dá conta, não é do desejo de jogar o futebol, mas ele não vai dar conta de sustentar aquele desejo associado a um sucesso. A um sucesso, a dinheiro que a família não teve. Porque, no fundo, o grande desejo dele é de ser amado, de ser reconhecido. Né? E aí ele pode sentir uma culpa na direção de que ele, por exemplo, poderia estar ofendendo ao pai, né? Que não obteve aquele sucesso, que foi talvez um jogador de futebol também, mas não chegou lá. Né? Então, ele se sente culpado nessa articulação. Né? Agora, é interessante, né? Alguns chegam ao sucesso e adoecem, como Freud, como outros artistas, né? Jogadores que declinaram, inclusive, porque não sustentaram gente mesmo. De carne e osso, né? Mesmo. Celebridade no meio. Às vezes, os homens que batalham, querem as coisas, de repente consegue, até consegue, depois não dá conta de segurar, aquilo sai, né? Sai, vai embora e tudo mais. Né? Mas eu tenho visto muito assim, as pessoas que ainda não alcançaram o sucesso e que esse sucesso amedronta terrivelmente. Olha, a gente sempre viu essa palavrinha medo como uma coisa de criança. Isso existe desde sempre. Olha, o que eu tenho visto de adultos com medo, inclusive a geração Y também, que é mais arrojada, que quer sucesso. Que tipo de medo? Medo de não acertar. Medo de errar. De ser rejeitado. Medo de julgamento. Medo de ser rejeitado. O sucesso, ele traz dois lados. Medo de ser invejado. Medo de ser invejado. Então, é medo de gente grande. Né? Tem até um texto meu que eu falo isso, assim, as crianças de hoje estão com medo de mosquito da dengue. Sim. Os adultos estão acendendo abajur à noite, perdendo o sono, com medo dos seus fantasmas. Quais fantasmas são Quais esses? são? O meu chefe, né? A minha esposa, como é que eu vou fazer para... né, ter uma situação em casa que eu vá ser admirado, né, assim, medo de dar conta, de não dar conta. São adultos, né, que assim, estão aí tentando chegar lá, mas com muito medo. Esse livro seu aqui, até que eu já li boa parte, seus livros são lindos, né? Obrigada. Eu sou fã. Esse aqui, gente, é o primeiro, né? Amor em Pedaços. Esse aqui é o mais recente. E são textos, né? E eu li vários textos aqui que tem tudo a ver mesmo. Você fala que tem... É engraçada a coincidência, né? Que eu lembrei de você, para convidar você para vir ao programa, tinha recebido o livro e tudo. Acabou que esse livro seu todo é isso, né? Te dou 2 segundos para roubar a lua, né? Tem isso num texto, né? Viver apaixonadamente. Eu acho que é isso. Né? Eu evoco Guimarães Rosa, que dizia que o que a vida quer da gente é coragem. É coragem. Né? Porque o medo está muito grande, mas se você tem um ideal, se você quer ter um brilho nos olhos, se você quer colocar o relógio para despertar à noite, com aquele frio na barriga bom, de falar, ai, que bom, amanhã eu vou trabalhar, né? Amanhã eu vou viver um outro dia feliz, realizado. E aí, gente, não importa o que o outro vai pensar, porque a gente pode controlar o que o outro pensa a nosso respeito? Não. Não pode. E talvez a questão de lidar com a falta também, né? Como seres de falta, a gente não vai ter... Exatamente. Né? Não vai
haver a perfeição, até porque a perfeição absoluta não existe. Então, mas se cobra essa perfeição. Depois vamos falar no segundo bloco, porque às vezes também a gente vive muito na expectativa do outro. O que o outro vai achar de mim? Sim. Será que eu estou fazendo bonito? Eu estou apresentando? Será que está todo mundo gostando, gostando de mim? É bom, como eu já estou quase aposentando, eu falo o seguinte, as pessoas me aceitam do jeito que eu sou e eu aceito todo mundo que assiste, que manda elogio, que manda crítica. Aceito todo mundo do jeito que é, graças a Deus, porque não posso ser diferente, né? Exato. Mas antes eu ficava naquele medo. Será que meu chefe está assistindo o programa lá, está me criticando? Será que o outro tá? Sabe, esse tipo de coisa? Eu falei assim, não, bobagem, vou fazer o que eu sei fazer, o melhor, aí acho que a gente tem que fazer. É o melhor, é com paixão, é com vontade. No mais, Deus ajuda, né? Não ter medo de ser diferente. Com certeza. Nós temos que fazer intervalo, gente. Daqui a pouquinho a gente volta. Se você tem algo a dizer, fala pra gente. Não guarda só pra você, não. Os contatos estão todos aí, tá? Lembrando, facebook.com/Brasil das Gerais. Mas tem telefone, tem e-mail, tem meu blog. Se quiser, tá? A gente volta daqui a pouquinho. Tchau.